Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quais as estratégias das grandes empresas do agro para atravessar períodos de economia abalada? Como equilibrar o caixa diante da queda acentuada das vendas, mantendo o otimismo com o futuro, sem esquecer os desafios do presente? Perguntas que o nosso convidado responde com a serenidade de quem compreende que num setor tão próspero, os anos ruins são esporádicos, soluços, como ele mesmo define. Empresário com trajetória de sucesso, é presidente do grupo que lidera a comercialização de máquinas agrícolas nas regiões onde atua, com 11 filiais e mais de 600 colaboradores nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foi num pequeno sítio no interior paulista que o seu Luiz Piscinin veio ao mundo. Neto de imigrantes italianos, morou parte da infância no local e, quando saiu de lá, carregou nas veias uma das principais características de quem cultiva a terra: enxergar o suor como principal combustível para o crescimento. No bate-papo, o agrônomo que virou referência no ramo de máquinas agrícolas revela as diretrizes que o guiaram nas quase 5 décadas dedicadas ao agro. Relembra momentos e escolhas importantes na construção da carreira bem-sucedida. Aponta desafios e possíveis soluções para alavancar ainda mais o setor. E afirma: mesmo com a quebra de safra e os baixos preços das principais commodities, o melhor momento para comprar novas máquinas é agora. Seu Luiz Piscinin, que satisfação, né? E que honra recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Agradeço por ter aceitado o convite, né? Sempre muito satisfatório a gente trazer a história de pessoas que ajudam a construir o nosso agro, né? E que tem uma relevância tão grande, como é o caso do senhor também, todo o trabalho de contribuição, né? Construído, escrito ao longo de décadas aqui no nosso Mato Grosso, né? Como é que o senhor está? Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Patrone, estou ótimo, graças a Deus. Agradeço aí a oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre toda essa história aí que já se passam quase 40 anos de Mato Grosso, né? Cheguei aqui em 1986, né? Então daqui mais 2 anos vai fazer 40 anos, são 38 anos de Mato Grosso. O senhor tinha quantos anos quando veio para cá? Tinha 33. 33 anos, né? E aí vamos aproveitar já por tradição aqui no podcast, já para acelerar essa parte inicial aqui, falar um pouquinho da origem do senhor, né? O senhor é do interior de São Paulo, né? De Ibaté. Ibaté, São Paulo. É uma pequena cidade no meio do estado de São Paulo, do lado de São Carlos. Então eu nasci lá, nasci num pequeno sítio, né? Chama Sítio Morro Azul, lá perto de Ibaté, e eu sou descendente de imigrantes italianos, né? Meu avô veio para o Brasil muito jovem, acho que tinha 12 anos de idade, com o pai dele que estava viúvo e um irmão, se estabeleceram no interior de São Paulo e ali cresceu a família, né? E aí, dali do sítio, eu mudei para a cidade, em Ibaté, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Quando eu mudei para a cidade, meu pai já botou para trabalhar numa loja lá de um libanês, para começar a ter responsabilidade. Hoje não pode mais, né? Mas naquela época isso era possível. E não morri por causa disso, não. Então, acho que comecei lá trabalhando com 9 anos de idade, depois trabalhei num armazém de secos e molhados, fazendo entrega de despesas, depois trabalhei numa loja de materiais e construções. Aí, com 17 anos, eu saí da cidade para fazer cursinho, que eu queria prestar agronomia, né? Queria fazer cursinho, aí fui para Piracicaba, fazendo meio colegial e meio cursinho à noite. Aí prestei geologia em Rio Claro, na USP, não entrei. Aí mudei para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto eu fiz cursinho, fiz o objetivo na época. Aí prestei agronomia no meio do ano em Jaboticabal, na Unesp. Entrei em agronomia, fiquei 4 anos em Jaboticabal. E dali eu entrei numa multinacional. Durante a faculdade eu fiz vários estágios, né? Nas férias. E fazia estágio também no CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, tinha bolsa de estudo. Aí entrei na DuPont, que é uma multinacional americana. Mudei de Jaboticabal para São José do Rio Preto. Trabalhei ali por 1 ano e meio na DuPont, atendendo vários municípios ali com várias culturas naquela região. Café, milho, soja, algodão, citros bastante, cana-de-açúcar. Fiquei lá 1 ano e meio e aí a DuPont me transferiu para Recife. Era um desafio para assumir a mesma função que eu tinha em Rio Preto,
que era representante técnico de vendas, para atuar em todo o norte e nordeste brasileiro. Eu morava em Recife, mas eu fazia de Pernambuco até Amazonas. Essa era toda a minha área de atuação, eu era solteiro ainda, então não tinha dificuldade para viajar, né? Fiquei 1 ano e meio em Recife também, aí a Dupont me transferiu para Marília, São Paulo. Aí eu assumi uma função de liderança, de gerente regional de vendas, que eu pegava metade do estado de São Paulo, Minas e Goiás. Aí fiquei lá nessa função durante 3 anos e meio, aí mudei para São Paulo, na Dupont também, para a área de marketing. Em seguida, aí casei, mudei para São Paulo, em seguida tive uma proposta de uma outra multinacional para voltar para a área de vendas, atender o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e um pedaço de São Paulo. A proposta era boa, aceitei, mudei de empresa, fui para essa outra empresa que chamava Stauffer, hoje não existe mais essa empresa, Stauffer Produtos Químicos. Fiquei na Stauffer por 3 anos e meio, mais ou menos, em São Paulo, fazendo toda essa região 1 ano e meio na área de marketing, trabalhando com cana-de-açúcar no Brasil todo. E aí, como eu fiz estágio nas férias, eu fazia muito estágio na Dow Química, que era uma multinacional também, e nesses estágios eu conheci o Keller, Edson Keller. Nós fizemos estágio vários anos junto na Dow Química. E aí, quando eu entrei na Dupont, ele entrou na Dow. Ele veio para o Mato Grosso, eu fui para Rio Preto. Aí ele saiu da Dow em 83, ele montou a Agroamazônia. A Agroamazônia é uma distribuidora de defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes e produtos para pecuária aqui no Mato Grosso, era no Mato Grosso e Rondônia quando eu vim para cá. Quando eu vim para cá, a empresa tinha 3 anos de idade. Tinha uma matriz em Cuiabá e uma filial em Ji-Paraná, Rondônia. E por que ele me chamou para vir para o Mato Grosso? Em 1986, Mato Grosso estava começando a ampliar, tinha poucas áreas de soja, a Agroamazônia trabalhava praticamente com pecuária, 95% do negócio era pecuária. E como eu estava começando a área de soja, e ele não tinha muita experiência nessa área, e eu tinha rodado o Brasil todo aí praticamente, conhecia muito da área de distribuição, olhei, ele me chamou para uma reunião aqui em Cuiabá, vim aqui, olhei a oportunidade, eu tinha 31 anos, viu, patrão? Não era 33, não, 31 anos. Olhei a oportunidade e vi esse baita desse estado maravilhoso, né? Com clima fantástico, solo maravilhoso, topografia fenomenal, né? Só cada baita chapadão que nós temos aqui, que é maravilhoso. Não tinha aqui naquele momento revendas que desenvolviam um trabalho profissional de atendimento realmente do cliente no campo, para poder levar soluções para que ele pudesse produzir mais e melhor. E como eu tinha essa experiência nas outras empresas que eu passei, eu vim para cá para abrir a área agrícola da Agroamazônia. Entrei de sócio da empresa em 1986. A empresa era muito pequenininha ainda, mas eu vi a oportunidade de crescimento. Para esse estado aqui vai explodir. Porque estava começando e a gente já sabia dos resultados de soja que estava tendo aqui. Eu falei, eu vou arriscar. E vim para cá, a empresa faturava acho que 3 milhões de dólares na época, era muito pouco. Eu vim para cá com a missão de ampliar o negócio por meio da comercialização e assistência técnica de insumos para a área de agricultura. O Keller ficou em pecuária e eu fiquei em agricultura. Aí eu abri a primeira filial da empresa, lá em Primavera do Leste, e dali fui ampliando várias filiais no estado todo. Trabalhei na Agroamazônia durante 33 anos. Em 2015, nós vendemos a empresa para um grupo japonês, Sumitomo Corporation. Porque, na realidade, por que vendeu a Agroamazônia? Porque a demanda por necessidade de capital de juros era crescente, tinha muitas oportunidades para explorar, mas faltava fôlego, né? Você tinha que ter capital de giro para continuar crescendo. E como a gente via que não tinha essa possibilidade, e a gente já tinha a Aster naquele momento, que a Aster foi fundada em 1997, a gente tinha as duas empresas. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos vender essa e capitalizar a outra para a gente crescer na área de máquina, porque máquina é um baita negócio também. E aí decidimos vender a empresa e focar em máquinas por meio da concessão da John Deere, que é o maior e o melhor fabricante de máquinas agrícolas do mundo aí, né?
E aí foi esse começo da história. Eu acho que foi uma baita de uma... Foi um tiro que eu dei, na realidade, para vir para cá. Até na época eu falei para minha esposa assim, eu não tinha filhos, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma arriscada. Eu tinha uma oportunidade de continuar crescendo nessa multinacional em São Paulo. Tinha oportunidade até de mudar para os Estados Unidos, aí uns 1 ano, 2 anos. Mas eu tinha 31 anos de idade. Eu falei, ou eu vou agora arriscar e empreender, ou eu não vou mais. E se eu for agora empreender, em 5 anos eu tiver algum problema e eu volto para o mercado e vou me recolocar em outra empresa com tranquilidade, até porque eu vou ter mais experiência no negócio a partir do momento que eu tivesse operado na área de revendas ou distribuição, que é totalmente diferente da indústria, né? Distribuição você tem que chutar, cabecear e defender, né? Na indústria você cuida de uma parte do negócio. Então eu falei, vamos arriscar e vamos embora. E viemos embora, na realidade, durante todo esse tempo, o agronegócio ele é muito cíclico, né, Patrônio? Tem momentos bons e momentos ruins. Tivemos alguns momentos ruins durante toda essa trajetória, mas também tivemos bons momentos durante todos esses 33 anos da Agroamazônia. Aí fizemos essa operação com a Sumitomo, vendemos 65% em 2015 e vendemos 100% em 2018. Eu era presidente das duas empresas, da Aster e da Agroamazônia. Eu deixei a Agroamazônia em 2017, 2 anos depois da negociação, e foquei 100% na área de máquinas, que é uma área maravilhosa para se trabalhar, é uma área onde você tem menos riscos, né? Porque a máquina ela é financiada pelo sistema financeiro. Na área de defensivos, você compra, financia, e aí você tem que rezar para chover, para dar preço, para o dólar não judiar, para não dar doença, para o produtor colher bem, né? Ele tem que ter um sucesso na operação dele. A gente fez um trabalho, eu falo sempre assim, a Agroamazônia teve um papel fundamental no desenvolvimento da agricultura do estado do Mato Grosso. Exato. Nós fizemos muitos trabalhos desde o início, contratando agrônomos para fazer toda a parte de assistência técnica, contribuímos muito com a implantação da cultura de algodão no Mato Grosso, por meio dos consultores que na época começaram a fazer esse trabalho. A gente dá todo o suporte para eles para desenvolver um trabalho para poder implantar essa cultura no estado do Mato Grosso. E aí eu foquei 100% na área de máquinas agrícolas, né? Mas eu estava dizendo assim para você, acho que foi uma tacada, mas muito acertada, até porque eu tinha uma noção de como poderia, não exatamente como está hoje o estado do Mato Grosso, que hoje para mim, é o melhor estado da federação e vai se tornar o melhor, com certeza absoluta, em todas as áreas. Porque hoje você tem aqui 63%, 65% da área preservada, acho que é 63%, 8% acho que é usa só para agricultura, né? E nós temos muitas áreas para abrir ainda, né? Então, acho que essa oportunidade que eu tive de vir para cá foi uma oportunidade acertada que eu agarrei. Trabalhei duro durante esses 33 anos para desenvolver esse trabalho. Construímos uma empresa maravilhosa, com uma governança muito focada, muito sólida da Agroamazônia e da Aster. Temos uma equipe aí muito profissional nas duas empresas, e a Agroamazônia continuou crescendo muito, até porque o japonês tem mais grana para botar em capital de giro para poder investir, né? E aí a Aster, nós começamos lá em 97, aí eu assumi 100% da operação aqui. Hoje nós temos 11 filiais, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São 630 colaboradores. Uma empresa extremamente profissional, com uma equipe muito madura, muito focada. É uma empresa maravilhosa, sabe? Que tem uma governança muito estruturada. Eu gosto muito de ouvir, né? E é uma das características, inclusive, do perfil, né, do podcast aqui que eu toco, que é justamente conhecer um pouco mais detalhes, né, dessas histórias, como as que o senhor contou agora, que dividiu com a gente, né? E aí tem alguns pontos que ao longo da sua fala ficam legais a gente ressaltar, que é justamente o momento da decisão, né? Então, ficou muito claro, né, na tua trajetória, que preguiça de trabalhar o senhor nunca teve, né? Desde início ali, desde pequeno, não tem. Tá seguindo ali, né, como deve ser, né? Eu também penso como o senhor com relação a isso.
E aí a gente vê que chega um momento de decisão onde o senhor falou, fui muito feliz, foi uma tacada muito certa, mas o senhor tinha uma noção e sabia que o momento para arriscar, entre aspas, essa mudança era aquele principal momento, que se não desse certo como deu em 5 anos, daria para voltar para o mercado tranquilamente, né? Ou com todo o gás ainda para poder seguir com uma retomada nas atividades. Que dica desse ponto em específico, antes da gente seguir com o restante do bate-papo, o senhor daria para profissionais de diversas áreas, mas especialmente no agro, que se veem numa situação de escolha de caminhos profissionais como as que o senhor passou? Então, eu acho que primeiro vai ter que ter uma noção de onde ele está querendo ir. Ele não pode ir no escuro, né, Patrone? Sim. Ele tem que ter uma visão de em que segmento ele quer empreender, entender um pouco daquele negócio, porque eu acho que você entrar num negócio que você não tem experiência, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de entrar de cabeça no negócio que eu tenho experiência e eu quero estar controlando toda a operação. Eu acho que é muito importante isso, fazer um plano de negócio estruturado para poder analisar, qual que é a necessidade de capital de giro que eu vou precisar para essa operação, fazer uma projeção para os próximos 5 anos, não vai acertar 100%, essa projeção tem que ser revisada todos os anos, né, por meio de um planejamento estratégico bem estruturado, desenhar toda a filosofia da empresa, acho que é bom você começar do começo bem estruturado. Hoje existem várias entidades que podem ajudar a pessoa a fazer essa estruturação de um plano de negócio, de um planejamento estratégico e de uma análise financeira para poder olhar, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quando que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Então, esse planejamento é fundamental para você não errar o tiro, né? Porque se você entra num negócio e não tem capital de giro para rodar, não tem como dar certo. O capital de giro é fundamental. A empresa hoje, na realidade, a gente sempre tem a noção do que o caixa é o rei. Se você não tiver caixa para tocar a operação, você não consegue ter sucesso. E lógico que você tem que se cercar de profissionais competentes. E aqui nós temos uma equipe muito competente que toca a operação. Hoje, por exemplo, se eu quiser tirar férias e sair, eu não me preocupo nem um pouco. Que eu sei que a equipe vai tocar a operação tranquilo. Então, você tem que montar um time forte, ter uma filosofia bem estruturada, com missão, visão, valores, a definição do teu negócio, qual que é o teu negócio, né? E qual que é o teu propósito, né? Qual que é o teu propósito, que é muito importante. Nós temos, por exemplo, como propósito da Aster, qual que é? Nós trabalhamos para que a vida possa avançar. Então, a partir do momento que você desenhou os seus valores, missão, visão, negócio e o propósito daquela empresa que você quer construir, montar o time e começar a trabalhar, é muito importante você pensar assim, o meu planejamento estratégico ele tem que sair de onde? Ele tem que sair da tua filosofia. Ele tem que sair da estrutura, da estrutura que você montou de governança do negócio. Qual é a missão, valores do negócio, propósito? A partir dali, eu vou desenhar o meu planejamento estratégico, vou montar meu plano de negócio, definindo responsabilidades, definindo resultados, meta de resultado futuro, definir alçadas para toda a equipe. Acho que é muito importante, está muito bem estruturado isso. Mapear todos os processos da empresa, né? Por que mapear os processos da empresa? Porque você não pode deixar o conhecimento da empresa na cabeça de um colaborador. Porque ele vai embora e leva tudo. Você fica sem nada. E ao longo do tempo nós aprendemos isso. Hoje, por exemplo, todos os processos da Aster são 100% mapeados hoje. Não tem nada fora do mapeamento. Quer dizer, muda um colaborador, você bota outro lá e só lê o processo, ele continua tocando e rodando a operação sem perder tempo. Então, isso é muito importante. Então, você tem que estruturar, começar um negócio bem estruturado. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental
para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha que legal, o primeiro programa está disponível. Nele eu converso com o pesquisador Edson Andrade Júnior e com o Álvaro Salles, diretor executivo do IMA, sobre destruição dos restos culturais do algodoeiro, as chamadas soqueiras. Essa medida é essencial para reduzir a população de pragas e doenças que se desenvolvem nas plantas rebrotadas e também nas tigueras, com destaque para o bicudo e a ramulária. E olha, o bate-papo está muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Muito bem. Seu Luiz, só para a gente voltar rapidamente aqui, porque é uma tradição aqui no podcast, qual a primeira imagem, o senhor nasceu, né, no sítio, qual a primeira imagem de campo que o senhor se recorda, lá da infância? Eu me recordo do meu pai plantando café lá no interior de São Paulo, onde eu ia caçar rolinha no meio do cafezal. E a gente, na época que morava no sítio, então, por exemplo, você tinha que ir para a escola, né? E a escola era a escola rural. Então, todos os dias, a partir dos 7 anos de idade, naquela época eu entrava com 7 anos de idade na escola, eu tinha que caminhar todos os dias 3 quilômetros para chegar numa escola de uma fazenda vizinha e voltar 3 quilômetros depois do almoço. Então, todo dia caminhava 3 quilômetros. E a gente passava durante o meio do sítio todo. Então, eu lembro muito bem dessa plantação de café que ficava bem próximo da minha casa no sítio lá. O sítio era grande? Qual que era o tamanho? Só para curiosidade. Não, na realidade, como era família de italiano, inicialmente, o meu avô, quando comprou o sítio, ele tinha ali, acho que 150 alqueires. Lá em São Paulo fala de alqueires, né? Sim, aham. Você multiplica por 2,42, aí vai dar o hectare. Mas só que depois foi fazendo o quê? O sítio foi, na realidade, os irmãos foram crescendo, família aumentando, aí foram dividindo o sítio, foram saindo fora, e eu, no final, esse sítio tem até hoje lá. Ele é da minha mãe está viva ainda. Hoje esse sítio tem 16 alqueires, patrão. E foi desses 16 alqueires que o meu pai estudou os 3 filhos, que são 3 filhos, eu, meu irmão e minha irmã. Ele plantava café, cana, fazia também algumas coisas de hortaliças lá, pimenta, quiabo, se virava, trabalhava feito um doido, né? A família era muito simples e a gente vivia do sítio, produzia tudo ali. Plantava feijão, arroz, criava galinha, porco. Então a gente vivia do sítio. Então foi lá que eu cresci até os 9 anos, eu fiquei no sítio. Depois fui para a cidade e aí 17 anos saí de casa e nunca mais voltei a morar em casa. Minha mãe está lá até hoje, eu vou lá 1, 2 vezes por ano. Meu pai já é falecido, mas eu tenho essa imagem, e por isso que eu fui para a agronomia, porque eu via que era uma profissão gostosa. E a agronomia, para mim, eu faria 10 vezes novamente, que eu adoro agronomia. É uma profissão muito, muito nobre, né, que bota comida na mesa do brasileiro. E tem um ditado, né, patrão, que dizia assim: quando eu estava lá no sítio, morava lá no interior, não tinha tanta tecnologia. Então o pai falava assim, aquele filho mais burrão que não queria estudar, o pai falava assim para ele: já que você não vai estudar, você vai para a roça, hein? Vai trabalhar na roça, vai cortar cana, vai capinar o café ali, porque já que você não vai estudar, você tem que ir para a roça. Hoje, com esse avanço da tecnologia, que é violento e todo dia tem lançamento novo de novas tecnologias, hoje o pai disse, hoje você vê muito assim, é uma situação inversa que está acontecendo, muito legal, que o pessoal que veio para cá para abrir esse estado aqui, hoje está com 65, 70 anos de idade. Então já tem a segunda e a terceira geração no negócio. E os filhos não queriam saber de tocar a fazenda. Eles saíam de casa e iam embora, e não voltavam mais. Hoje o pai diz para ele o seguinte: filho, se você não estudar, você não vai para a roça. Porque se você não estudar, você não vai conseguir acompanhar toda essa tecnologia
que o agronegócio hoje está demandando e está construindo e criando novas metodologias, novas tecnologias para poder contribuir com o produtor rural para ele produzir mais, melhor, com sustentabilidade, né? Então, isso é muito importante. E o que está acontecendo no Mato Grosso? A segunda geração que saiu para estudar, vendo toda essa tecnologia, que é muito mais fácil trabalhar hoje, estão voltando para a roça, estão voltando para cuidar dos negócios dos pais. Estudaram e agora estão voltando para cuidar do negócio. Muitos fizeram agronomia, outros administração de empresa, direito, contabilidade, várias profissões, e estão voltando para cuidar da fazenda, porque eles sentiram que o negócio é bom. O agronegócio, a gente sabe disso, e você sabe tão bem quanto eu, o agronegócio é uma indústria a céu aberto, né? É uma indústria a céu aberto que depende muito de clima, depende de um monte de coisa para poder dar certo. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio maravilhoso você contribuir com a alimentação do mundo. E com essa tecnologia embarcada nas máquinas hoje, você consegue trabalhar com uma tranquilidade muito maior, sem depender tanto daquela mão de obra rústica que tinha antigamente. Olha, seu Luiz, o senhor que acompanhou essa história, né, com mais de 4 décadas aí, né, considerando toda a carreira do senhor, e desde a origem no sítio, né, conseguiu ver uma evolução gigantesca, né? Eu com 20 anos de jornalismo agro já vejo uma evolução gigante desse período, né? E realmente o que o senhor testemunhou é fantástico. A gente vai falar logo mais sobre isso. Só queria aproveitar o gancho da educação que o senhor falou com relação à agronomia, né? Faria várias vezes, né? Porque é apaixonante o curso e te abre o leque realmente para, não apenas para o campo, mas para uma infinidade de outras atividades correlacionadas ao agro, né? Uma das profissões que a gente costuma dizer que é extremamente versáteis, né? A agronomia é uma profissão extremamente versátil. Como o senhor, como um gestor, um empresário, né? Com toda a experiência que o senhor já narrou aqui, como que o senhor se preparou para sempre estar atualizado, munido de informações para as tomadas de decisão, tanto na época que trabalhava com insumos, quanto na época das máquinas agrícolas, né? Como que o senhor se estruturou com informações ao longo dessa carreira? Então, desde a época das multinacionais, a gente sempre teve muito treinamento, né? Treinamento em todas as áreas de gestão, além da agronomia, treinamento na área de gestão da empresa, gestão de pessoas, que é fundamental hoje em dia também. Esse é o maior desafio que a empresa tem hoje, é desenvolver, recrutar, desenvolver e reter pessoas. Esse é um desafio gigantesco. Então, fiz vários cursos e na empresa a gente faz muito isso também com a nossa equipe. Fiz alguns cursos de gestão na Fundação Dom Cabral, lá em Nova Lima, Minas Gerais. Fiz alguns cursos também na Getúlio Vargas, em São Paulo. Fiz um curso também na Kellogg University, lá em Chicago, também curso de gestão. E vários outros treinamentos que as próprias empresas disponibilizam, né? John Deere, por exemplo, tem vários treinamentos que a gente participa. Além do que, você trazer e ter junto com você uma equipe de profissional preparada que eles vão contribuir com a implantação de uma gestão profissional no negócio. Então, a gente vai olhando e aprendendo ao longo do tempo, né? Excelente, excelente. Aí, seu Luiz, eu queria só também agora fazer esse link com a tecnologia que o senhor comentou. O senhor falou ali que a Aster, né, tem aí cerca de 620 colaboradores. 630. 630. E nos bastidores aqui, antes da gravação, eu lhe perguntei a origem do nome Aster, né? Eu queria que o senhor só trouxesse rapidamente e aí a gente vai seguir falando de tecnologia aqui. Ok. O nome Aster, na verdade, é um nome curto, fácil de memorizar, e o significado dele é astro, né? É um astro. Então, é um astro celeste que tem uma possibilidade de crescimento no futuro, né? Então, acho que a Aster veio daí. E foi uma escolha, esse nome, que não partiu da cabeça apenas dos gestores da empresa, né? Acho que isso é legal também ressaltar. Foi feita uma pesquisa interna na empresa para a gente escolher o nome da operação, né? Aí vieram mais ou menos 600 nomes na época, e nós fomos selecionando, eliminando, e aí sobrou esse, que eu acho que é um nome forte, fácil de memorizar, e hoje ele é muito respeitado no campo aí.
Maravilha. Vamos lá. Bom, seu Luiz, a gente falou agora, então, sobre a trajetória do senhor, sobre preparação, né, caminho profissional, quais aspectos observar antes de tomar uma decisão. Acho que está muito bem abastecido de história aqui e de conceitos muito importantes para quem está nos ouvindo. E aí, o senhor tocou no ponto tecnologia, que fundamentalmente, quando a gente fala de máquinas agrícolas, né, que é o caso, o objeto de trabalho da Aster, é justamente a gente entender também os desafios, além das oportunidades e facilidades, assertividade, produtividade que a tecnologia nos permite, nos proporciona, a gente sabe que existem algumas dificuldades, tanto do ponto de vista operacional, ou seja, aquele profissional mais qualificado para conseguir extrair desse maquinário todo o potencial que a própria indústria, a própria fábrica colocou ali, né, embarcou dentro dessas máquinas, quanto também dificuldades no que diz respeito à conexão, né? E aí são várias as tentativas e ações que a gente tem visto, inclusive vocês também com algumas ações de driblar esse desafio, né? Oferecendo, né, possibilidades para que os produtores rurais possam realmente, né, conectar as máquinas entre si, fazer o IoT, como falam, enfim, conseguir extrair tudo que que o maquinário oferece. Queria que o senhor falasse sobre esses dois pontos de desafios, né? Mão de obra e a questão de internet, conexão, um estado que é pujante, mas ainda carece de seus desafios, até por conta da distância que nós temos entre um ponto e outro, e também uma população, né, relativamente pequena para o tamanho do estado, o que afugenta aí grandes operadoras de abastecer, né, nossos sinais aí 5G em todas as regiões, né? Mais ou menos por aí, para ficar claro para quem não conhece Mato Grosso. Ok, bom, excelente pergunta, viu? Acho que são dois grandes desafios monstruosos aí que você citou, que é gente e tecnologia, conectividade principalmente. Gente é um desafio constante, porque é o que você disse, o Mato Grosso tem 3 milhões e 300 mil habitantes, mais ou menos, é isso, né? E a qualidade da educação do estado do Mato Grosso, infelizmente, ela é muito baixa. Lá em 2020, nós fizemos uma pesquisa, Mato Grosso era o 23º colocado da qualidade da educação, segundo o IDEB. E aí foi um trabalho interessante também, já te dando um gancho para você aí em relação a gente. Conversando com o Guilherme Schaeffer, que é um cliente nosso, do Grupo Schaeffer, ele falou, vamos fazer alguma coisa para a gente poder melhorar a educação do estado do Mato Grosso, porque no futuro todas as empresas vão ter muita dificuldade de arrumar gente. Já está tendo. Vamos fazer alguma coisa mais a nível de estado. Não adianta a gente ir lá reformar uma escola, trocar um ar-condicionado. Isso aí não ajuda em nada. Vamos montar um projeto para o estado inteiro para melhorar a qualidade da educação. Aí ele me chamou, vamos. Topamos, eu e ele, lá em 2020, sentamos, discutimos. Ele contratou todos pela educação lá de São Paulo, alinhado com o governo do estado, Mauro e Pivetta, para fazer um diagnóstico da educação do estado do Mato Grosso. Foi feito esse diagnóstico, nós montamos uma associação que chama Gente, um M, Grupo Empresário, Grupo de Empreendedores Mato Grosso em Evolução. Convidamos várias outras empresas e montamos um planejamento estratégico de 20 anos para o estado do Mato Grosso, 2020 a 2040, onde o objetivo principal é trazer o estado do 23º para ficar entre os três melhores do país, para melhorar a qualidade da mão de obra no Mato Grosso. E o projeto está andando, nós começamos agora também no ensino fundamental, já tem 5 municípios que começou já com piloto, também contratamos a Fundação Dom Cabral, fizemos um planejamento estratégico para o ensino fundamental, só para te falar um pouco sobre a nossa preocupação com a qualidade do ensino no Mato Grosso e também muito alinhado com o nosso propósito, que é trabalhamos para que a vida possa avançar. Acho que com esse trabalho que nós estamos fazendo no Gente, hoje nós temos 4 executivos lá, acho que são 21 empresas que apoiam o projeto, e nós temos vários indicadores e acompanhando isso para melhorar. Em relação à Aster, na área de pessoas, nós temos uma estrutura muito bem montada na área de pessoas, com uma área de treinamento, nós temos uma área de treinamento interno, nós temos um centro de treinamentos da empresa lá em Campo Novo do Parecis, né, para treinamento da área técnica, tanto dos clientes como da nossa equipe. Então, nós investimos muito em treinamento de pessoas, principalmente na área técnica, que é o grande desafio. Nós temos hoje em torno de 170 técnicos mecânicos, e todo ano a gente tem 30 auxiliares em treinamento, porque infelizmente entra, sai, o próprio cliente contrata às vezes.
Então, hoje a guerra por mão de obra é fenomenal. Então, se você tem um colaborador que tem uma boa experiência, ele vai ser disputado a tapa no mercado e vai piorar, porque não tem gente. E, às vezes, muita gente não quer vir para o Mato Grosso, principalmente ir para o interior, que é onde estão as melhores oportunidades. Hoje, por exemplo, eu não consigo contratar um auxiliar em Cuiabá, treinar ele para ir para o campo, porque ele não vai. Ele quer ficar aqui em Cuiabá. Porque hoje você pega um técnico mecânico hoje, um cara bem preparado, uns 5, 6 anos de experiência, ele tira um salário de R$ 15.000 por mês, tranquilo. Né? Mas o pessoal não quer saber de sofrer, não quer saber de enfrentar as dificuldades que tem lá na ponta. Então, em relação a pessoas, esse é o desafio. A gente continua investindo muito em treinamento para contratar, recrutar, contratar, desenvolver, reter pessoas. Nós temos uma carteira de benefícios muito robusta, que contribui com essa retenção de pessoas também. Né? Então, esse é o trabalho que a gente faz na área de gestão de pessoas. Em relação à tecnologia, quando você fala em conectividade, que realmente o estado do Mato Grosso não tem conectividade, e, às vezes dentro de Cuiabá você não tem conectividade, dependendo da operadora. Quando nós vimos toda essa tecnologia da John Deere chegando, onde a máquina ela coleta todas as informações durante preparo de solo, plantio, pulverização, colheita, ela consegue colher todas essas informações. Só que não tem como você utilizar essas informações se você não tem conectividade no campo. O que a Acer fez? No final de 2022, nós decidimos dar uma acelerada da conectividade na nossa área de atuação. Nós montamos um projeto chamado Conecta Aster. O que é o Conecta Aster? Esse é a menina dos olhos, além do gente, que eu acabei de te falar. O Conecta Aster é a menina dos olhos da empresa. Nós estamos implantando na nossa área de atuação, Patrone, 85 torres de internet 3 e 4G em toda a nossa área de atuação. Vai ser a única área do Brasil que vai estar 100% conectada. Hoje você anda lá em Campo Novo, que já está preparada, já está pronta, já está rodando. Você anda em tudo que é fazenda, lá onde você quiser ir, tem conectividade lá, claro, lá. Então, essa conectividade também muito aliado com o nosso propósito, que trabalhamos para que a vida possa avançar. Por quê? Com essa conectividade, é uma rede aberta, não é uma rede fechada, então você vai estar contribuindo com toda a população no entorno dessas torres, né? Onde o cara vai poder fazer um curso de EAD, estudar mais à distância, vai contribuir com a preservação ambiental, vai contribuir com a segurança, vai contribuir com a saúde. Você pode fazer um plano de saúde aí à distância, que custa barato hoje. Você paga um plano de saúde hoje por videoconferência, videoconsulta, né? Que é muito barato. Então, essa área nossa vai estar 100% conectada, levando saúde, educação, segurança, além da conectividade das máquinas. E com essa conectividade, nós vamos poder colher todas essas informações. E nós temos aqui em Cuiabá o CSC, que é o Centro de Soluções Conectadas, aqui no 11º andar do prédio, onde nós temos uma equipe de engenheiros ali que acompanham as fazendas que já estão conectadas. Nós acompanhamos a operação em tempo real. As máquinas que estão conectadas no nosso Centro de Soluções Conectadas, elas são acompanhadas em tempo real. E se dá qualquer problema na operação lá, você corrige no telefone com o operador da máquina. Você fala com o operador e resolve o problema. Com isso, você vai estar dando mais disponibilidade mecânica para as máquinas, que você não precisa mandar um técnico lá. Você você simplesmente resolve hoje 80% das demandas, você resolve no telefone, que às vezes é um código de erro, se orienta lá o operador para ele resetar a máquina e continua trabalhando. Quando dá alguma coisa um pouco mais grave, aí você já manda o técnico sabendo o que ele vai ter que consertar. E até então você fazia como? Quebrou a máquina, o cara vai lá na sede da fazenda, liga na concessionária, fala, a máquina quebrou, fez o quê? Tá vazando óleo. Tá bom, vou mandar o técnico. Às vezes não tinha técnico disponível, mandava para no dia seguinte. Aí o cara vai lá, anda 100, 200 quilômetros, chega lá, vai ver o problema, aí volta para a cidade, pega as peças, volta para a fazenda, e você perdeu 2, 3 dias.
Com essa conectividade, você resolve muito mais rápido. E a operação fica muito mais tranquila para poder acompanhar e seguir, entendeu? Então, acho que esse trabalho que nós fizemos aí, o Conect Aster, foi fantástico também. A gente está chegando numa época de muita movimentação no campo, com os preparativos para o cultivo de uma nova safra de soja. E nessa hora, você sabe que poder contar com uma empresa que tem a semente disponível mais perto da fazenda é uma mão na roda, né? Afinal, se a semente chega na propriedade muito tempo antes do plantio, há risco de perda da qualidade. E se chega depois, é a janela ideal da semeadura que fica prejudicada. Pensando em eficiência, a Agrosol Sementes tem 2 unidades em regiões estratégicas para a distribuição de suas sementes em Mato Grosso. Uma na BR-070, em Campo Verde, junto à unidade de produção, e outra no moderno centro de armazenagem, tratamento e distribuição na BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Juntas, estas 2 unidades possuem capacidade de armazenar sementes para o cultivo de 670 mil hectares de soja. Para a Agrosol, estar mais perto de quem produz é sinônimo de agilidade e segurança na entrega e, claro, cuidado com o produto. É garantia de sucesso para o cliente. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66-2123-5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Deixa eu trazer um pouco de dados aqui que até a assessoria da própria Aster encaminhou para a gente. Acho que casa muito os detalhes com o que o senhor vem explicando aqui para a gente. Desse projeto, são 85 torres, como o senhor comentou, beneficiando cerca de 700 mil famílias, mais de 3 milhões de hectares, 3 milhões e meio, para ser mais preciso, de hectares aqui em Mato Grosso. Uma parceria da empresa do senhor, da Aster, né, com a Sol, né? Claro, como o senhor disse, né? Vamos lá. Ficou claro um pouco na resposta do senhor na parte final, mas eu acho que vale a gente reforçar essa pergunta. O que uma empresa de máquinas ganha com esse investimento? O que vocês ganham investindo nisso, levando essa conectividade para essa área toda? Primeiro que a gente está cumprindo o nosso propósito, que uma empresa não pode pensar só em ganhar dinheiro. Se você quiser ter uma governança estruturada, você tem que cuidar dos 3 pilares, social, ambiental e governança, né? Isso é muito importante. Então, isso aí nós fazemos em função disso. Outro ponto, o que ganha uma concessionária de máquina com uma conectividade dessa? Você vai colher as informações das máquinas, transformar aquela informação em conhecimento. Aí nós desenvolvemos um dashboard que chama Aster Data. O Aster Data, ele faz o quê? Quando você conecta a máquina e consegue puxar todas as informações da máquina, você joga para o Aster Data vai estar informando para o cliente qual que é o padrão de consumo, por exemplo, de uma determinada máquina e quanto está consumindo a máquina dele. Aí você vai trabalhar vendendo pacotes de ajuste das máquinas para reduzir o consumo, melhorar a produtividade da lavoura e, consequentemente, ter um resultado melhor no final do ciclo, né? Então, acho que isso aí contribui não só com o nosso propósito, mas também com a gestão do produtor rural, que é muito importante, porque o nosso negócio é entregar o quê para o produtor? A gente sempre fala isso para a equipe. O nosso negócio é entregar soluções para que o cliente produza mais e melhor, com sustentabilidade, conciliando o interesse de todas as partes envolvidas. Então, isso é fundamental para a entrega também do nosso negócio para os clientes. A gente vê o depoimento de alguns clientes e até escolas rurais, viu, Patrone, que não tinham internet. Nós temos alguns depoimentos. Por exemplo, uma diretora de escola dizendo o seguinte: olha, isso foi uma bênção para a gente, que aqui na escola não tinha internet. O pai vinha de manhã, largava a criança aqui. Se desse algum problema de saúde, não tinha com quem falar. Não tinha como falar. Tinha que esperar o pai chegar no final da tarde para ele saber o que aconteceu. Hoje, com a internet, todo mundo tem celular. Você vai lá e resolve na hora. Segurança também. Se tiver problema de segurança, você já liga na polícia, já tem a internet disponível. Então, isso aí melhorou substancialmente
a qualidade de vida das pessoas que moram nessas regiões e deu uma arrancada violenta em termos de tecnologia para os produtores rurais, entrega de tecnologia, uso da tecnologia por meio da conectividade. Excelente, excelente. Muito bacana o projeto. Parabéns, inclusive, né, pela iniciativa. Dessas 85 torres, faltam instalar quantas aí? Quanto tempo a gente vai ter todas elas instaladas? Falta mais ou menos ainda, acho que umas 40. A gente achava que esse negócio ia ser muito fácil de fazer. Agora, se a gente não tivesse achado fácil, a gente não tinha feito também. Se a gente tivesse feito assim, vamos fazer uma análise de risco. Se tivesse feito uma análise de risco, eu não tinha implantado. Porque chega lá, aí o município, aí tem toda a parte de certificação ambiental, licença ambiental, né? Às vezes o produtor também não quer, porque ele não quer que o funcionário dele fique no WhatsApp. Aí o cara, às vezes, não quer disponibilizar a área para você implantar a torre. Então, é um pouquinho mais complexo do que a gente imaginava. Por isso que está demorando, porque a meta era implantar as 85 até janeiro de 24. Agora ficou para o final de 2024. Isso aí é um tempo curtíssimo, né? Perto do tamanho da espera que a gente conhece dessas regiões que o senhor citou algumas aqui. Não à toa que eu perguntei do porquê que vale a pena investir, vocês ganham com isso, né? Era só para fazer um link, inclusive, com essa resposta do senhor, com a própria parceria que a John Deere, né, mundial, fez com a SpaceX, justamente para garantir que a tecnologia, que as máquinas recebam, né, tenham conectividade justamente em quaisquer partes do mundo aí, né? Sim, a John Deere agora fez essa parceria e não inutiliza o nosso projeto, na realidade. Porque com a SpaceX aí, do Elon Musk aí, do Starlink, né, na realidade, Starlink. Isso, aham. O trator ou a máquina ou a colheitadeira já vai vir com antena implantada. Só que o Starlink, o raio de ação é muito pequeno. Ele consegue ter acesso em volta daquela máquina, só. Né? No nosso caso, dependendo da topografia, você consegue um raio de ação de cada torre de até 15 quilômetros. O Starlink vai botar ali, sei lá, 5 metros em volta, não dá mais que isso. Seu Luiz, eu queria que o senhor me trouxesse agora um ponto de vista, a gente está caminhando para o fim aqui, mas tem uns pontos importantes que eu queria também ouvir do senhor, com relação a... O senhor falou, né, obviamente quem conhece a agricultura sabe, né, o agronegócio, a gente vive momentos cíclicos, né, então altos e baixos, a depender de vários fatores, afinal de contas estamos, como o senhor mesmo mencionou, numa indústria a céu aberto, né? E a gente vive um momento que é um grande ponto de interrogação quanto à rentabilidade, né, da sojicultura, para a produção de milho, e assim sucessivamente. Isso acaba causando, claro, impactos, né, no poder de compra do produtor e no poder de investimento que ele vai fazer. Obviamente, acaba atingindo também ou prorrogando aquele interesse de renovar o parque de máquinas, né? Isso é comum na atividade, mas é um momento que a gente está enfrentando agora, depois de anos atrás, né, safras passadas, em que a gente viu um volume tão grande de compras que as filas de espera eram também bastante expressivas. Como vocês estão enfrentando esse momento agora, né? Qual o tamanho da preocupação do senhor, né, da equipe do senhor com relação a esse cenário que a gente enfrenta e que não tende, pelo menos segundo os analistas, a melhorar substancialmente no próximo ano agrícola aí? Então, nós sempre tivemos como filosofia, Patrone, que em momentos bons você tem que criar uma capa de gordura forte para aguentar os momentos ruins. Né? Então, a empresa sempre teve essa filosofia. Então, nós passamos por vários anos excelentes aí. Você pega 2021, 22, 23, 2021, 22, 23. Esses anos foram anos de excelentes resultados para todo mundo, tanto para o produtor como para as empresas também e para as indústrias, né? Então, nós criamos essa capa de gordura para aguentar. Agora, você percebe assim, vai ter queda de rentabilidade, já está tendo queda de rentabilidade, estoque de máquina muito alto, porque o produtor deu uma segurada nas compras, até porque o resultado dele também reduziu, mas é uma questão de adaptabilidade, né? Você não pode querer comparar o teu resultado de 2022 com nada que você já viu até hoje. Então, qual que é a média de lucro líquido que o produtor vinha tendo ao longo dos últimos anos? 15%, 20%. Essa é a realidade. Né? Hoje, você consegue ter 15% a 20%, porque caiu o preço dos insumos também. Porque a indústria trabalha assim, não adianta ela matar o produtor rural. Então, os insumos caíram, defensivos, sementes, fertilizantes, caiu de preço. O problema é que não caiu é óleo diesel, que é um custo alto. Mão de obra também não caiu, só aumenta. Mas o produtor ainda, se você fechar
essa safra que vai ser implantada agora a partir de outubro, ele vai ter um resultado satisfatório aí de 15%, 20% de lucro. Então, ele volta não parou o mercado. Muita gente ainda trocando, porque a máquina, quando fica um pouco mais velha, ele tem que substituir, porque senão ele acaba perdendo mais. O custo de manutenção acaba ficando muito alto quando você tem uma máquina muito antiga. Normalmente, se troca uma máquina, dependendo do perfil do produtor, com 5 a 10 anos no máximo, né? Até então, o pessoal vinha trocando máquina até com 3 anos, 4 anos, principalmente os grandes produtores, né? Porque ele aproveita o período de garantia e reduz o custo de manutenção. Então, agora que você percebe o quê? Vai estar reduzindo as compras, margem de lucro caindo substancialmente. Esse é o melhor momento para o produtor comprar a máquina. Porque como todos os concessionários do Brasil inteiro estão estocados com máquina, ele precisa devolver esse dinheiro para o caixa. Então, estão fazendo o quê? Reduzindo margem para poder fazer negócio e trazer o dinheiro para o caixa, né? Então, hoje, esse é o melhor momento para o produtor comprar. Quem tem reserva ou quem tem uma visão de médio e longo prazo, esse é o melhor momento para ele trocar a máquina dele. Maravilha, muito bom ouvir isso do senhor, né, que mostra o dinamismo, né, do setor como um todo, né, e como a gente tem que projetar com o pé no chão o olhar futuro, e o senhor já trouxe logo no início da resposta a estratégia que é a mais correta possível, né, fazer uma capa de gordura aí para os momentos mais difíceis que a gente sabe que eles virão vez ou outra, né. Rapidamente aqui, seu Luiz, próximos 10 anos aí, quais são as projeções, né? E aí eu queria que o senhor já emendasse dizendo, né, qual que é a participação de vocês da Astra nesse mercado de máquinas aqui em Mato Grosso. Vocês são líderes, se eu não estiver equivocado aqui, de share? Sim, sem dúvida. A gente tem em torno de 50% do mercado de tratores e colheitadeiras. Então, nós somos líder absoluto no mercado, na nossa região de atuação. A gente percebe assim, nos próximos 10 anos, é o que você falou, o agronegócio ele tem um soluço de vez em quando. E esse é um soluço que nós estamos tendo agora em 2024. 2025 talvez não seja diferente de 2024. Então, para quem não tiver caixa e tiver endividado, vai passar apertado, né? É por isso que a gente sempre teve essa filosofia de criar uma capa de gordura para os momentos ruins. Isso não está machucando a gente em função dessa estratégia que nós sempre desenvolvemos na empresa. Nós acreditamos que a partir de 2026 o mercado volta à normalidade, volta a crescer novamente, e acreditamos que de 2026 para frente um crescimento de 10 a 15% ao ano do segmento de máquinas. Legal. Quanto caiu o percentual de vendas de 2022 que o senhor citou, que foi aquele pico, né, para cá, aproximadamente? Só para a gente ter essa ilustração para quem nos ouve aqui. Em torno de 30%. Em torno de 30%. É um baque. Quem não tiver preparado, realmente... É uma queda brusca. Seu Luiz, vamos partir para um ponto tradicional aqui do podcast, quando a gente chega na reta final aqui. Primeiramente, agora é o momento aí da gente divagar um pouco. Eu queria que o senhor me trouxesse aqui uma pergunta que o senhor gostaria de responder, que não fizeram ainda para o senhor ao longo da vida. Olha, esse ponto eu queria falar, mas ninguém nunca me perguntou isso. Não sei se tem essa pergunta, mas se não tiver, o senhor vai ter que criar aí. Eu acho assim... Uma pergunta que eu gostaria de resolver, a gente fala muito hoje em dia em governança corporativa, né? Governança corporativa ela tem 3 pilares: social, ambiental e de governança. Uma empresa, como eu disse agora há pouco, ela não pode pensar só em ganhar dinheiro. Tem que pensar em sustentabilidade, né? Esse é o ponto. E a sustentabilidade é um dos nossos valores, né? É por isso que a gente tem um foco muito grande em governança corporativa. Quando você fala no pilar social, você tem que ser uma empresa justa, né? Pagar os seus impostos, tem que ter uma carteira de benefício robusta, desenvolvimento, treinamento de equipe, contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Isso faz parte da operação. Ambiental é você ser uma empresa ambientalmente correta, para não contaminar o meio ambiente, né? E o mais importante, ou não menos do que os outros dois, é a governança corporativa, porque sem uma governança corporativa estruturada, você não consegue cumprir com os outros 2 pilares, que é a social e ambiental. Então, em governança corporativa, em sustentabilidade, a Acer sempre teve uma visão de passar essa empresa para as próximas gerações. É por isso que nós começamos a trabalhar, desde o início da empresa,
esse pilar de sustentabilidade, né? E a gente faz o que com isso? A Aster, ela, por exemplo, é a única concessionária do Brasil certificada ESG, né? Que é o pilar ambiental, social e de governança corporativa. Nós fomos certificados pela QMS, que é uma certificadora internacional. Fomos certificados e recertificados. Então, a gente trabalha muito forte esses 3 pilares. E a gente contribui também com o desenvolvimento da nossa cadeia de valor, né? Porque é muito importante a cadeia de valor, né? Nada mais é do que são os nossos clientes, a indústria e os nossos colaboradores e os nossos fornecedores. Então, a gente trabalha muito forte o desenvolvimento dos nossos, principalmente, fornecedores e prestadores de serviço, contribuindo com a melhoria de gestão deles, né? E na área de sustentabilidade, a Aster sempre fez um trabalho muito forte, né? Internamente, por exemplo, todas as nossas ações e decisões, elas são guiadas pelo planejamento estratégico da empresa, que tem a sustentabilidade como foco central do planejamento. Eu te falei no começo, para você empreender, você tem que ter uma estrutura desde o início da operação. Então, por que vocês têm esse foco em sustentabilidade? Porque nós acreditamos que sem sustentabilidade, nenhuma empresa vai ter futuro. Você tem que conciliar o interesse dos 3 pilares, social, ambiental e de governança corporativa. Muito bom, muito bom. Respondido e explicado, né? Perguntado, respondido e explicado. Muito legal. Muito bacana ver essa visão tão ampla, né, da importância, né, do ESG e da sustentabilidade como um foco central. Um outro ponto aqui, seu Luiz, é o seguinte, uma curiosidade sobre o senhor, sobre o Luiz Piscinin. Qual uma curiosidade sobre o senhor aí? Curiosidade? Bom, eu gosto muito do que eu faço. Muito do que eu faço. Eu estou há 46 anos de formado, acordo todos os dias com motivação para trabalhar e fazer a diferença na vida das pessoas. A gente tem um foco muito forte nessa área social de treinamento e desenvolvimento de gente. A gente gosta disso, eu gosto muito do que eu faço e procuro sempre motivar o nosso time nas reuniões que a gente participa, mostrando para eles a importância de toda a filosofia da empresa, principalmente dos nossos valores que devem ser efetivamente cumpridos na prática. A Aster sempre teve uma visão assim, nós não queremos valores ou a nosso propósito só num banner, ele tem que ser para valer. Então, a gente tem a nossa filosofia, ela é uma filosofia para valer. Todos os nossos trabalhos são desenvolvidos em cima dela. Maravilha, isso daí é reforçar a cultura organizacional, né? Ou seja, fazer com que os colaboradores realmente abracem o ideal, né? Os ideais do local onde eles trabalham. Para a gente encerrar aqui, seu Luiz, as pessoas que quiserem contato com o senhor, quiserem falar com o senhor, vai procurar o senhor aonde? O senhor está nas redes sociais também? Só ir nas concessionárias? Qual que é o caminho para achá-lo? Tem as redes sociais e também tem o site da empresa, né? Que é www.astermaquinas.com.br. Ali as pessoas conseguem me encontrar com facilidade. Pois é, que o senhor já disse, né? O senhor não deixa de trabalhar, está sempre bem disposto cedinho nas empresas, então vai ser fácil realmente encontrá-lo. Seu Luiz, eu quero agradecer pelo tempo, né, que o senhor disponibilizou aqui, no meio de uma agenda corrida que eu sei que o seu Luiz, né, também tem, até pela característica que ele narrou aqui no episódio, nesse bate-papo, né? Ou seja, gostar muito de trabalhar e estar sempre atuando em várias frentes ali para entregar sempre o melhor valor possível, né? Para o cliente, para os colaboradores e para o nosso agro como um todo. Seu Luiz, obrigado mesmo pela participação. Foi uma honra conhecer mais a história do senhor e dividir aqui esse tempo contigo. Obrigado pela oportunidade. Espero ter atendido a tua expectativa aí. Qualquer coisa, estamos à disposição. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.